gravação. Bom, essa é a nossa aula de número 18, né? E a ideia é dar continuidade àquela discussão que começamos na semana passada. Então, só localizar vocês aqui quanto a onde estamos, né, no curso. Então, nós começamos essa discussão quanto à parte do visual, né? E a proposta, desde a discussão na aula passada, foi de a gente trabalhar a questão de infográfico dentro de dois contextos, né? Acho que o primeiro foi pensando em termos do ponto de vista científico, em termos de divulgação e também a preparação desse infográfico em si. Ele vai ser a nossa terceira criação coletiva, né? E hoje a gente vai ter um híbrido entre tanto a discussão quanto essa parte de artes digitais, né? Do ponto de vista, mais pensando do ponto de vista artístico, mas também vou estar introduzindo, né? A gente vai estar introduzindo alguns elementos que vão servir como base para vocês fazerem a construção dessa terceira criação coletiva, né? E a ideia amanhã é dar continuidade a essa atividade e é possível que eu, se der tempo, eu introduzir alguns projetos ou ideias quanto à questão de esculturas, de formas, né? Essa relação entre ciência e arte, mas do ponto de vista do 3D, né? Da terceira dimensão, usando esculturas cinéticas como uma motivação. E também, na aula de amanhã, né, acho que é um ponto importante, lembrando desse nosso calendário aqui, que seria a proposição em começar a pensar em termos dos projetos, né? Então, para nos dar tempo tanto de finalizar essa terceira criação coletiva, né, mas vocês estarem começando a pensar sobre quais atividades vocês vão estar desenvolvendo, né, para a nossa apresentação final, né, que estaria ocorrendo aí no meio de dezembro. Então fica aí o convite para a gente discutir mais detalhes a questão dos projetos amanhã. Bom, então eu vou para a aula de hoje. Na verdade, a gente tem duas convidadas especiais, né? A primeira, a Roberta Uyope, e a segunda, a Dindara Galvão. Deixa eu só introduzir a Roberta, né? A Roberta é uma artista visual com experiência em arte, educação e mediação transdisciplinar, né? Acho que de humanas para uma, como ela colocou, né, paixão avassaladora por astronomia e astrofísica. Aí eu que fico com certo ciúme, né, porque você poderia considerar também a escala nanométrica ou de física atômica e molecular aí no seu coração, Roberto. Mas, de qualquer forma, os processos criativos dela permeiam a questão da memória, interação conceitual, fluxo de pensamentos e a montagem cíclica, né? A Roberta, ela desde 2019 vem colaborando com o Instituto de Física, né, a partir da participação do projeto Criatividade, que foi um filme realizado em 360 sobre a produção e direção da Dindara, né, e também na curadoria, né, do projeto Revelando Universos, Fiz Arte no CCBB, que é uma parceria entre o Instituto de Física e o Centro Cultural do Banco do Brasil em São Paulo, né, que a gente está preparando a exposição para o próximo ano, né? Bom, a nossa segunda convidada, acho que dispensa apresentações, né? Mas ela é graduanda em Física pela Universidade de São Paulo e é também uma das idealizadoras dessa disciplina, né? E como eu sempre comento, explorando diversas vertentes artísticas, envolvendo aí todas as artes, né? Artes cênicas, poesia, música, cinema, e mais recentemente a parte de artes digitais, né? A Dindara Galvão também assina a curadoria dessa intervenção do Instituto de Física no CCBB e a bem inspirada de Indicas, né, que a gente já discutiu aqui ao longo do curso, né? Então, eu convido a Roberta e a Dindara, né, para discutirem sobre essa parte de arte digital que elas prepararam para a gente. E ficou para de compartilhar, se vocês... Vou primeiro, Robson, ou você? Pode ir, Gi. Tá bom. Bom, gente, assim,
é uma coisa bem rápida, na verdade. Eu combinei com o professor só de realmente compartilhar um pouquinho do processo de como está sendo gerenciar a página, porque eu acho que tem umas descobertas aí nessa coisa que talvez seja interessante de compartilhar, mas a ideia também não é uma coisa de alguém que super manja, eu estou aprendendo a mexer e eu só quero realmente compartilhar com vocês sobre isso, porque realmente para parecer uma coisa de igual para igual mesmo, né? De tipo, quem quer começar a fazer essa página, faz muito pouco tempo que eu tenho essa página, e como a gente vai descobrindo coisas no processo mesmo. Eu só queria. Eu não sei compartilhar a tela. Deixa eu ver. Dária, tem a opção Share Screen ou compartilhar a tela, né, que é E aí, para compartilhar tudo, você pode escolher diretamente a tela. screen. Isso. Uhum. Então, assim vocês veem. Já aparece para a gente. Uhum. Tá. Bom, então a ideia é isso, né? Tipo, eu tinha lá a coisa de escrever no Facebook quando eu gostava de algum filme, etc. Comecei a mexer com artes digitais, comecei a pintar digitalmente. E aí tinha essa pintura, e aí eu comecei a pensar em juntar essas duas coisas, assim. Eu sempre quis ir por esse caminho de fazer as dicas de outra forma, tipo, mudar essa identidade dela, talvez sair da minha página pessoal para poder colocar mais coisas com mais frequência, e aí foi um jeito que eu vi que casou, assim, porque eu comecei a entrar muito, né, no cinema, acho que o cinema foi uma coisa assim, filmes foi o que me segurou na pandemia, assim. Então, aí eu comecei a pensar na página, né? Aqui vai ficar meio desconfigurado, porque é no computador, mas a gente vai falar sobre isso também. Então, a ideia é que eu peguei essa primeira pintura que eu fiz, e aí já tinha algumas dicas de filmes que eu tinha separado também, que eu queria colocar, e aí eu falei, um amigo meu começou uma página dele, eu entrei na discussão e a gente foi. E aí comecei a fazer. Aí pensei que eu sempre gostei muito, né, dessas páginas que tinham juntavam tanto posts maiores com posts menores, então eu decidi quebrar essa imagem em vários pedacinhos. Eu tenho alguns cadernos de algumas pessoas que estão saindo no Facebook, eu estou vendo que está usando essa disposição também, acho muito legal que vocês estão usando isso. E aí meio que acabou sendo um caderno do artista também, e aí vou falar do momento em que eu comecei a perceber isso. Então eu tinha feito essa pintura e cortei ela, e aí uma outra coisa que eu descobri é que acho que um exercício que a gente tem que fazer quando a gente tem uma página também é pensar no outro, né? Então, como que é o seu processo quando você olha uma página e como que você interage com ela e como você vai conseguir otimizar esse processo do outro lado, né? Então, por exemplo, essa imagem, eu gosto dela visualmente, de cortada ela assim, e quando você passa no seu feed ela fica maior e te chama atenção, mas ela não é muito útil no ponto de vista de ser compartilhada, porque ninguém vai compartilhar só um pedacinho, por exemplo, no Stories. Então, eu comecei a perceber que era necessário também você fazer um formato compartilhável. Então, eu comecei a colocar ela, mas também colocar ela em outro formato para poder, tipo, em outro quadradinho, de uma forma que ela possa ser compartilhada. Então, você começa a pensar nisso também, como alguns pedaços. E aí, você também começa a pensar na página, né, em identidade visual, né? Então, qual que é essa marca, como que vai ser a capa, né, para essa página. E aí comecei a mexer, acho que o Chagas provavelmente vai fazer alguns vídeos sobre esses softwares para mexer e fazer logos, etc. Eu usei, acho que foi o GIMP. E aí comecei a esboçar umas coisas, e aí saiu esse logo aqui, que eu não conseguia nem escolher a cor, das Dindicas, que era essa mistura de cinema e pintura, né? Então, e aí eu resolvi pegar essa parte do Dindicas, que era pintura, e usar como também uma referência para a pessoa bater o olho e saber quais posts que tinha de pintura. Então, nos posts de pintura tem esse loginho aqui embaixo, que era sobre isso, né? Tipo, para a pessoa ver a figura maior, se ela precisar. Então, são pequenos detalhes. Mas aí, o que eu comecei a errar, né? Também tem essa parte. Eu achava, não, vou colocar texturas no fundo, porque é muito bonito, eu gosto de textura de tecido, amo. Mas acontece que os brilhos do tecido começavam a conflitar com a informação. Então, às vezes, é isso, você quer fazer muitas coisas, você acha tudo lindo e quer colocar e não dá certo, porque as coisas não se conversam, as coisas começam a gritar no olhar da outra pessoa, e aí você tem que começar a cortar as coisas que você quer fazer. E aí foi isso, tipo. E aí uma coisa importante também nesse processo é que tem coisas que funcionam no computador que não funcionam no celular, e tem coisas no celular que não funcionam no computador. Então, por exemplo, essa imagem eu gostava muito dela,
no computador. Então, eu usei o Canva no computador, perfeito. E aí, quando eu postei e vi no celular, e até um amigo veio conversar comigo, tipo, não funcionava. Os contrastes não eram bons o suficiente. Na hora de ler as coisas, isso não funcionava, porque o preto e o branco não estava contrastando, tipo, na luz do celular. Ainda mais que o pessoal está cansado de usar celular, usa com uma luminosidade baixa, então não funcionava. Então, meio que pensar nisso também. Tem essa coisa de realmente ver no celular o que funciona ou não. E aí tem 2 aplicativos que eu uso, acho que assim, deve ter muito mais, né? Um ele se chama Grid Post, depois eu coloco aí nos comentários, e o outro é o Preview. O Grid Post é para você cortar as imagens, né? Então você consegue cortar assim, tipo, coloca a imagem inteira, corta lá nos pedaços que você quer para poder postar com essa continuidade aí. E o Preview, ele te deixa simular o seu próprio feed. Então você vai colocando nesse lugar, simulando, né, como se você tivesse postado para ver como vai ficar antes, né? Então você pode emular no celular como que vai ficar essas informações. Então, assim, eu fui abandonando essa coisa do tecido porque começou a não funcionar e gritar as informações, tipo, não dá nem para ler, tem muitas coisas gritando aqui. Aí fui aprendendo. Então, de novo, né, comecei a colocar os pequenos, aí comecei a querer fazer meus fundos, então eu comecei a querer pintar digitalmente os fundos também, mas também não funcionou, também ficou meio muita informação, então não gostei no final. E aí vem a parte das referências, que aí é legal você seguir outras páginas que façam um conteúdo parecido com o seu, para você ver o que você gosta nelas, o que você não gosta, e também a partir disso ver como que você pode usar, né? Então foi isso, eu comecei a ver páginas que usavam só a imagem, não ficavam se preocupando muito com o fundo e ficava mais interessante. Porque às vezes é isso, né? Mesmo que a fileira. E aí, uma coisa que eu fiquei escrava também, né? Agora eu já estou escrava disso. Como eu fiz esse corte nas pinturas, eu tenho que postar toda vez 3 coisas por vez, né? Então, como é que você vai gerenciar isso? Mas é isso, é pequenos elementos, tipo a série, toda vez que tem série vai ter esse símbolo, então coisas que são pequenas, que você não precisa ensinar o seu público, mas ele vai percebendo que isso está acontecendo e fica mais fácil para ele. Beleza, aí seguimos. E aí, aí tem uma coisa, né? Começou uma crise existencial de que demorava para fazer essas pinturas, às vezes não tinha muito tempo e queria pintar mais. E aí já entra no processo criativo como um todo e não só da arte digital, né? Eu comecei a me sentir escrava do processo. E aí, como é que você faz com isso, né? E aí eu comecei a pensar jeitos de escapar disso, porque uma coisa que eu penso muito é sobre, que é isso, né? Fazer as coisas, colocar as coisas para fora é mais importante do que elas estarem perfeitas para você colocar e você demorar muito, né? Então, meio que é isso. E aí eu comecei a fazer desenhos rápidos todo dia e colocar lá no perfil, e aqui só tem alguns que eu trouxe para cá, para as pessoas adivinharem o filme. Então eu não me preocupava em que eles estivessem perfeitos, porque eles eram feitos em 5 minutos, e as pessoas iam adivinhando, né? Então tem o Iluminado, etc. E a gente ia fazendo desenhos rápidos, assim, e tipo, e aí eu comecei a perceber que eu desenvolvi melhor a pintura depois que eu comecei a fazer isso, porque eu não me preocupava mais, né? Em ficar perfeito antes de colocar as coisas, e aí fui trazendo isso. Então, é meio que isso. Deixa eu ver que eu anotei mais alguma coisa para falar, mas é isso, né? As coisas dos contrastes. É isso, né? Você oferecer coisas. Então, eu comecei a trazer, por exemplo, falas de filmes para poder compor aqui, porque também tem isso, né? Tipo, com quem que eu estou falando? Com as pessoas que já assistiram os filmes, com as pessoas que vão assistir os filmes. Então, tipo, por exemplo, você colocar um diálogo de um filme que é interessante vai trazer tanto as pessoas que não assistiram para poder assistir, quanto as pessoas que gostam e gostam daquele diálogo que elas vão compartilhar. Então, é meio que é isso, né? Pensar o quanto o seu conteúdo é compartilhável. E aí, acho que uma última coisa, assim, é de que realmente nesse ponto, eu acho que nesse ponto que eu comecei a fazer essas pinturas sem me preocupar tanto em elas estarem perfeitas antes de postar, foi o ponto que virou para mim tanto artisticamente como de pressão mesmo, assim, eu tava muito, vou postar toda semana, você começa a ver um monte de gente, porque você tem sucesso no Instagram, que tipo assim, será que você precisa de sucesso no Instagram? Você precisa gostar do processo que você está fazendo, né? Qual que é a sua meta? Acho que é meio que isso, assim. E aí eu comecei a pensar também, junto com as coisas que vocês traziam sobre o caderno do artista, e começar a ver a página como um caderno do artista, né? Então, é muito legal que às vezes vem as pessoas e falam, nossa, estou vendo que a sua página está evoluindo, você está pintando melhor, ou você está dispondo melhor as coisas no site. Então, assim, às vezes deixar o público acompanhar o seu processo criativo, deixar ele ver que você está evoluindo, é muito legal.
mais legal do que, às vezes, você chegar e, tipo, começar o primeiro post, todo mundo já achar perfeito, você não tem mais nada para melhorar. Então, eu acho que uma coisa que eu queria que vocês pensassem seria isso, assim, do caderno do artista e para a vida mesmo, né? De, tipo, principalmente nos processos artísticos e criativos no geral, eles são mais sobre realmente você se jogar e ir experimentando isso junto com as pessoas e compartilhando. Porque é isso, né? Às vezes você passa muito tempo sem mostrar o que você faz de artístico, porque você não acha que é incrível o suficiente, e aí isso te priva de construir conexões com outras pessoas que fazem arte e também de realmente se empolgar, né? Porque às vezes é isso, você começa a postar e você fala, nossa, as pessoas estão gostando, e aí eu vou fazer mais. Então, tipo, você começa a se envolver naquilo. Então, eu acho que é meio que isso, assim, tipo, para vocês liberarem mesmo e colocarem. Às vezes eu olho e falo, nossa, eu odiei essa pintura. E aí passa um tempo, eu olho e falo, nossa, até que tá interessante, porque é isso, ninguém tá na sua cabeça, ninguém sabe a expectativa que você criou daquilo e que você poderia fazer melhor e etc. As pessoas só sabem o que elas estão vendo ali. Então, é isso, você pode não fazer o que você acha que é o seu melhor e ser incrível para as pessoas. Por que, que você não dá a oportunidade das pessoas decidirem o que aquilo é? E para você evoluir também com os comentários dela, e elas podem te dar dicas, que é isso que está muito acontecendo, assim. Tô super aprendendo com o que as pessoas dizem e sentem sobre a página e adaptando conforme isso acontece. E acho que é isso, gente. Já falei muito. Dora, você prefere que a gente abra para perguntas? Não, acho que pode, se vocês... Legal. Se alguém tiver alguma Perguntas para a pergunta. Dora. Eu tenho umas 5 aqui, mas eu vou deixar o pessoal. Eu não sei nem ver. Ah, o chat é aqui. Nunca estive desse lado, gente. Não tem. Senão eu vou começar, vai, eu perco a vergonha. Vai. Eu acho que eu fiquei curioso sobre 2 aspectos de Indara. Um, que seria essa questão da periodicidade, né? Como é que você faz uma produção de vários desses quadros e vai postando assim de uma forma contida, ou você já escolheu uma certa periodicidade. E a outra é quanto à seleção do material, né? Da periodicidade também foi assim, tropeçando, né? Então eu tinha visto uns vídeos e falei, nossa, vou postar toda semana. Acho que eu consigo, porque a ideia de todo dia já era impossível, né? Mas eu vi que era impossível. Porque é isso, tem o semestre, você começa a fazer outras coisas, então é isso, tem horas que eu... E aí eu meio que me libertei um pouco disso, assim. Eu deixei uma aba aberta no meu cérebro para falar, olha, é legal você postar, tipo, quando eu vejo que tá demorando, mas eu não, assim, eu tô tentando não ficar escrava desse processo de produzir sempre porque é isso, né? Acho que chega um ponto que deixa de ser interessante, assim. Eu acho muito legal quando as pessoas conseguem ter, né, essa periodicidade, mas assim, eu nunca quis ser aquela pessoa no Instagram que vai postar vários reels, lá vários videozinhos dançando só para poder conseguir mais seguidores, porque acho que não é sobre isso a página, assim. Mas se eu só pinto digitalmente, na verdade não. Na verdade eu comecei com acrílica, pegando umas matérias aleatórias da ECA, fica a dica aí para vocês. E só que assim, na casa onde eu tô, não, fica muito difícil ficar mexendo com tinta o tempo inteiro, e aí eu comecei a dar aula e eu ganhei de presente de um amigo uma mini mesa digital, simples assim, e comecei a explorar aquilo, assim, muito interessante. E eu queria muito trabalhar com NFT, na verdade. Uma das coisas que fez eu começar a página foi que essa primeira pintura que eu fiz, veio uma moça de outro país querendo comprar e eu não sabia direito, a gente nem conseguiu fazer isso porque eu não sabia direito como transformar ela em NFT, mas eu tenho pesquisado mais sobre isso. E acho que é isso. A questão da escolha, do estoque. Ah, é verdade, já esqueci. Aqui a gente tem vários níveis, né? Um é o filme, o outro é dentro do filme e a cena, né? Sim, não sei, eu tenho uma coisa de sentir mesmo, assim, não sei, tem algumas cenas que me causam alguma coisa e aí eu pego elas, mas tem assim, vou falar a verdade, né, um momento de poser, eu nunca assisti Kill Bill, por exemplo, mas eu sabia dessa cena e eu sei que era uma cena bem
trabalhística, assim, para as pessoas. Então, às vezes, assim, uma pessoa fala, eu gosto desse filme. E aí eu falo, nossa, eu quero fazer esse filme para aquela pessoa, eu quero fazer. Então, tá meio que aberto, assim, né? Coisas que eu já tinha guardado e gosto muito, coisas que... Porque é isso, tem cenas que funcionam fotograficamente, mas não funcionam em outros sentidos, e tudo bem. Agora, sobre os filmes, assim, eu tava tentando fazer essa coisa de, tipo, colocar filme brasileiro, tipo, tentar não ser só estadunidense o tempo inteiro, que a gente trazer umas coisas, ou tipo, Oscar, mas eu tô também ainda entendendo qual que é esse processo, porque o que eu tô fazendo é isso, que é um exercício de, tipo assim, inventei um jeito de fazer, e aí paralisei aqui. Depois de um tempinho que eu paralisei, eu já troco, porque a ideia é não parar, né? Então é tipo, vamos experimentando e a ideia é essa, né? Vai por outro caminho e aí uma coisa legal também é que no Canva eu consegui, tipo, é isso, às vezes você começa a ver e você fala, não, preciso escolher a paleta, preciso que seja desse jeito, desse jeito, desse jeito, e aí você passa tanto tempo não conseguindo escolher que você não faz nada. E aí, às vezes, é melhor você fazer um post, um jeito super simples, mas que você siga sempre ele, então, tipo, porque é isso, né? Tem a parte de moldar o seu post e tem a parte de pensar no que você vai postar. Se a parte de moldar o seu post já estiver pronta, você vai só entrar com a parte criativa de colocar as coisas ali, né? Então, acho que é isso. Às vezes é muito difícil começar, mas quando você deixa pronto lá o esquema, então, tipo, sei lá, eu não sei se vocês conseguem ver aqui no... Tipo, você já tem um modelo de post, né? Então, você só vai no próximo filme e vai transformar isso aqui, né? Então, e aí tem uma coisa que eu também não lembro se a moça mostrou na última, a Ana mostrou, que é legal vocês verem, que é essa coisa de trabalhar com a transparência, né? Que foi o que eu errei lá no início. Então, de, tipo, deixar menos transparente, ver o contraste, né? Quanto você consegue brincar com isso e como que fica para o seu público para poder ler aquilo, né, etc. Mas é isso, né? Eu fiz lá um modelo e aí agora eu só alimento esse modelo e aí uma hora que eu me sinto confortável com ele, eu começo a criar outras coisas, né? Tipo, eu tenho liberdade para criar. Então, adivinha o filme. Eu peguei essa parte de indicas e transformei num trocadilho, que quem me conhece sabe que eu amo trocadilho. Ficou adivinha o filme, então, tipo, nos stories todo dia tem essa interação das pessoas tentarem adivinhar qual que é o filme. Aí toda vez é isso, né? Às 9 horas eu... No momento eu não tô fazendo isso porque o semestre tá pegando fogo, mas é isso. E aí eu coloco a resposta do filme e o ranking semanal de quem acertou mais. Então, toda vez vai ter isso. Então, todo dia eu só vou o quê? Fazer 5 minutos de um rabisco de qual que é o filme, jogar aqui, nessa parte do meio, e postar, sabe? Eu não vou ter muito trabalho, eu só vou usar 5 minutos do meu dia do que eu poderia usar muito mais. Então, a ideia é tentar automatizar algumas partes para você liberar o seu tempo só para criar mesmo. Agora chega de falar. As perguntas. É isso. Eu estou usando o Instagram, né? O de Indicas aqui no Instagram, e agora eu estou indo para o Facebook também. E aí é uma coisa também de pensar na sua mídia, né? No Facebook eu estou priorizando mais a escrita e colocando só algumas. Eu estou experimentando mesmo, mas é isso. Obrigada. Então, vamos dar sequência à nossa convidada, Roberta. Por favor, Roberta. Olá. Eu tenho vindo aqui algumas vezes, eu fico meio escondida assim nos grupos, mas tenho me alimentado muito também do processo de vocês, porque eu fico imaginando que a relação da arte é pensar um pouco diferente do que a gente costuma pensar, né? E aí, vendo o processo da Dindara, acompanho ela no Instagram, e vendo o processo da Dindara, eu fico observando que dentro do processo da criatividade existe um espectro, né? E a gente geralmente está nesse lugar em algum ponto, não está em todos, mas está em algum, a gente meio que transita por esse lugar, né? A Dindara tem um processo interessante que eu agora olho o Instagram e eu vejo que ela pega uma imagem e divide em várias, né? E o meu processo de trabalho é pegar várias imagens e colar em uma só, né? Então, eu trabalho mais com essa colagem, com essa sobreposição de imagens. Eu também fiz uma série de imagens para vocês, vou compartilhar
a tela com vocês do Instagram também, que é a ferramenta que eu uso, que é justamente, como a Dindara falou, ela se torna um caderno de artista, ela se torna o meu caderno de anotações. Então, muitas das vezes que eu estou estudando alguma coisa, eu estou lendo um livro, ou sei lá, saí de casa e me deparei com alguma situação muito fora do padrão, aquilo toma conta, né, do pensamento e acaba reverberando e acaba se tornando uma imagem, uma sequência. Então, eu não vou explicar antes o que eu vou mostrar, porque eu acho que ela não tem já, ela tem uma narrativa já fechada, mas a gente fala dela depois, talvez, ela é mais silenciosa, tá? Vou compartilhar aqui, vou lá no Instagram. Tipo, vocês vão entrar no meu celular agora, peraí. Aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Roberto. Uhum. Tá bom, então estamos no Instagram. Aqui. Roberto Iop é o meu perfil, então eu vou abrir nele que eu fiz uma sequência de imagens só para vocês, então só tem essa. Aí eu vou lá, vamos abrir, gente.
Bom, como é que eu volto agora? Aqui. Bom, esse é um vídeo, depois do 1000 vezes 1000, eu vou continuando, né? Tem uma outra história que está sendo contada. Mas a intenção dessa união das imagens, que são imagens que eu não produzo, eu pego na internet através de uma pergunta específica, eu encontro com elas, e eu vou colando uma na outra, e dando talvez um sentido diferente daquele que a imagem pertence de inicial. E esse é um processo que não é só um processo para o Instagram, é como se fosse um processo de pensamento mesmo, onde a gente vai, onde eu acabo colocando essa forma de produção em qualquer outros lugares. Então, eu vou colocar isso nos estudos, eu vou colocar isso dentro das pinturas, dentro do trabalho, dentro da arte e educação, eu vou sobrepondo as coisas. Então, ela se torna um processo. Quando eu vejo vocês trabalhando muito com a física dentro dessa disciplina, eu vejo o quão criativo vocês têm, a quantidade de criatividade que vocês têm na cabeça e o quanto ela é o poder da imaginação de um físico, de uma física, da física, que é observar o que ainda não se viu, ou observar aquilo que ainda não foi visto exatamente, né? Aquilo que precisa de uma imagem para provar que ela existe. Então, as anotações, as coisas que vão acontecendo em volta desse conhecimento todo, faz parte de um processo artístico também. E eu fico imaginando que, sendo uma estudante de exatas, dentro da física, o olhar é muito mais sensível do que a gente imagina que seja um pensamento exato, um pensamento mais com respostas e mais finalizado, talvez. Acho que é isso, gente. Super obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Perguntas para Roberto? Obrigada, Stephanie. Eu queria fazer um comentário, não é nenhuma pergunta, mas quando eu estava acompanhando essa sequência, muita coisa você acaba sentindo, né? Porque você acaba participando dessa experiência. Mas certamente o sentimento mais engraçado foi que lá pro Pollock, o Pollock, até hoje eu não sei pronunciar o nome dele, eu estava vendo o processo criativo e estava vendo mais alguns aspectos, e aí a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, por que para mim isso parece a representação visual que minha cabeça faz quando eu penso na equação de Schrödinger? E meio segundo, 1 segundo depois foi a equação que mostrou. E então, não sei, intenção é uma coisa muito densa de estar discutindo, mas certamente se isso foi parte da intenção, eu fui afetado. Mas mesmo se não foi afetado igualmente. É parte do resultado, né? É aquilo que a gente não controla. Eu coloco e aí a gente tem 20, 30 pontos de vista aqui. Eu caí aqui enquanto estava acontecendo, mas é uma coisa que eu acho muito legal, assim, de acompanhar seus stories, é que também a gente tem um papel ativo de decidir quanto tempo a gente fica em cada imagem, né? Então, meio que é isso, tem aquelas imagens e como é que você vai conectando ou não, em que momento seu dedo vai passar para frente ou não, e quais. Acho que é muito interessante, porque aí acaba que, além de cada um ter um ponto de vista, cada um tem uma experiência, né? De quanto vai. É meio que você dá um espaço para a pessoa se permitir quão ela vai se afundar em cada um e para onde ela vai, né? E o que vem depois, né? Porque o que acontece entre as coisas é tão importante quanto as coisas, né? O espaço que você deixa entre as suas pinturas é o que faz a pintura também, quando você olha como um todo. O espaço entre as coisas é tão importante quanto as coisas, né? O que vem antes e o que vem depois.
eu gosto muito quando a gente usa a palavra entender para esses processos artísticos, porque a intenção não é explicar, né? Então, tudo bem se não entendeu. E é justamente isso, tem uma sensação de velocidade, de dinamismo, talvez seja pelo Koyaanisqatsi, que eu acho que eu recomendo muito esse vídeo, esse filme para vocês, que é uma sequência de imagens, e ele começa desde de imagens primitivas, de pessoas primitivas, até as imagens de cidade, que é aquelas que eu separei para vocês. E ele vai fluindo de uma forma que você não sabe exatamente quando aconteceu. Você, de repente, está lá. Assim, é o Koyaanisqatsi, é uma trilogia. Tem o Koyaanisqatsi e o... mais um, que eu não lembro, gente. Mas é esse... Fica latente, né? Já vai explodir, assim, fica... Roberta, você poderia comentar um pouco dessa relação com a física, assim? No sentido de o que acabou te despertando, curiosidade, ou como é que você entende que poderia ser essas relações, né? Acho que eu comecei a gostar de física quando eu saí da escola, eu acho. Quando eu parei de estudar física, acho que eu comecei a gostar de física. Porque, para mim, é uma nova linguagem, né? É um idioma que eu não sei falar. Os números, as equações, eu olho uma equação e eu acho que, sendo uma pessoa leiga no idioma da física, eu me sinto como se fosse uma pessoa lidando com uma arte contemporânea, que você fala assim, nossa, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Eu vejo isso às vezes, eu gosto muito de assistir aulas de física, de mecânica quântica, eu gosto de ficar assistindo. E eu adoro a cena de dar a aula da física, porque você vai falando de coisas que ninguém está vendo, e é uma história, e você vai vendo a professora falando, delta, não sei o que lá, e pi, pai, e é como se fosse uma linguagem compactada, como se, para você entender aquilo, você tivesse que ter tido um passo anterior. Esse passo anterior, eu tive mais de uma forma diferente, não como uma forma de tradução, mas mais como uma forma de intenção, de dizer ali, olha, você precisa aprender a entender isso daqui, que tem muita coisa para acontecer. E aí eu fiz uma pergunta para você, né, professora, sobre se a cozinha fosse o universo, qual eletrodoméstico que a física teria função, né, nessa cozinha? E o professor me respondeu que a cozinha seria física, ela inteira seria física, que se não houvesse física, não teria cozinha. Um parêntese aqui, tá? Eu fiz uma pausa falando que, olha, eu vou dar uma resposta cretina, mas que, de fato, representasse nosso ofício. Acho que foi esse termo que eu usei. E aí, essa resposta, ela vem para mim como se eu tivesse exatamente no lugar certo para entender a arte, que é justamente se eu não conseguir entender a física, que é o idioma que mais acessa as coisas invisíveis, eu não vou ter uma certa compreensão da arte pela qual eu gosto e simpatizo, né? Que é observar coisas como um processo. Eu ver o Pollock e entender que aquilo não é só uma tinta jogada em cima por conta de corpo, mas ele é contemporâneo do Schrödinger, ele é contemporâneo do Heisenberg, ele é contemporâneo do Einstein, né? O Einstein morre um ano antes do Pollock. Eles viviam no mesmo mundo, na mesma compreensão, era uma elite da arte também, assim como Einstein era uma elite da física. Então, eles tinham acesso muito próximo, né, nesses conhecimentos, e a física chega em mim através dessa relação, assim, fala assim, olha, tem gente falando coisas muito parecidas, mas em idiomas diferentes, talvez, mas esse é um processo de humanas, né, gente? Mas é um processo incrível, né? Eu acho que, assim, eu sempre falo que te conhecer foi um ponto de virada, né? Assim como conhecer também o trabalho do Caetano, Chagas, porque foi realmente abrir esse espaço de
de pontes, né? Eu acho que falta muito isso. A gente ainda tem uma visão que é totalmente desconectada de que o físico é aquela pessoa na montanha que só faz conta e não tem um mundo ao redor dele, não tem contexto histórico, não tem contexto artístico. E aí, se a gente olha realmente para a história, tem, né? Então, como é que isso se relaciona? É exatamente o que você falou, assim, acho maravilhoso isso, né? Porque mesmo se hoje você não consome arte, as pessoas que você está estudando provavelmente consumiam alguma coisa, ou pelo menos aquilo transpassava a vida dela de alguma forma, né? E como nada é neutro, né? Tudo é uma carga muito grande de coisas que você foi exposto ao longo de toda a vida, né? Então, eu gosto muito de te ouvir, assim, e de conseguir estabelecer essa ponte e falar, nossa, pode mesmo. E pode e deve, porque é uma coisa ácida, né? É um agridoce, parece, colocar essas coisas muito juntas. Tem gente que não vai conseguir suportar essa variação de pensamento, justamente porque é um espectro onde as coisas estão juntas, mas não são. Quer dizer, é a mesma coisa, mas não no mesmo lugar, né? A gente está sempre procurando um ponto de vista diferente para olhar a mesma coisa, né? Tipo, você pega um Van Gogh, não precisa pensar numa pintura dele, mas você pega um Van Gogh, você olha para ele, aí você pega um físico, uma física, e coloca essa mesma pessoa para olhar a mesma coisa sobre o Van Gogh. Elas terão pontos de vista diferentes, respostas e perguntas diferentes, e eu acho que é aí que está a coisa para a gente poder desenvolver essa criatividade. Não precisa nem ser artista, você não precisa nem ter esse viés criativo, né? Porque eu acho que o artista não está só na faculdade de artes. Inclusive, a faculdade de artes não forma só artista, né? Vai formar as pessoas para o mercado de trabalho. E eu acho que tem muito artista, por exemplo, nessas aulas, assim, eu escuto vocês, eu falo assim, caramba, bicho, essa pessoa fazendo sei lá, contando uma história, fazendo um personagem, muito, muito potente, muito potente. E a gente se encontrou numa aula de dança contemporânea, né, Dindara? Assim, completamente fora da curva. Dindara despencou. Voltei. É isso, gente. Eu tenho um comentário aqui muito interessante do Matheus, e eu gosto bastante desse comentário, que é: eu vejo a física como uma tentativa de entender a linguagem da natureza, e a arte representa as sensações. Acho isso muito belo. Tem um professor da física que está aposentado, mas ele foi um ponto de partida para muitos professores da licenciatura, especialmente o João Zanetti, né, que às vezes ele volta para falar algumas coisas. E ele tem um texto que ele publicou num SNEF há um bom tempo atrás, mas que é um texto base para muita gente, que é Física Também é Cultura. E teve uma apresentação dele uma vez ao vivo que perguntaram para ele sobre física e arte, então física e arte, como que elas se comunicam, né? E ele deu a seguinte resposta, né? Que para ele, física é uma ótica nossa de entender a natureza, né? Como que nós olhamos a natureza e atribuímos ela, e atribuímos a perspectiva humana. As artes são uma forma de você expressar a natureza humana, natureza ao nosso redor, interna, externa. Então ele acha que é muito adequado, então, que a gente use da física, que é essa forma da gente olhar para a natureza, para servir como uma ponte para a gente expressar a natureza artisticamente. E vice-versa, o que acontece se a gente pega essa natureza que a gente expressa por meio da arte e coloca nessa ótica que a gente estabeleceu com a física, né? São perguntas que são muito relevantes e muito interessantes, e que provavelmente foi o que me inspirou a seguir nessa área. Eu vi essa palestra antes de conhecer o professor Caetano, né? Então, isso até veio um pouquinho antes, né? Então, casa bastante com esses comentários, né? Mas para além da natureza, que a gente pensa como uma coisa orgânica, né? Ela também vai falar do mais simples de todos os pensamentos, né? Igual a gente vai ver o Malevich, que ele é muito próximo da matemática. Ele vai trabalhar com a simplicidade, com ângulos padrão, assim.
Então, é um círculo, é uma cruz, é um quadrado. E aí, dentro da arte, muita gente tem repulsa a esse tipo de arte, porque não é elaborada, ela não levou tempo, ela foi feita em pouco tempo. E isso também está ligado a essa projeção de achar que o artista é simplesmente um representante da natureza e das emoções. Mas a gente também vai ter um papel onde vai parar de ter resposta, né? A gente vai ter mais perguntas do que resposta, e isso, tanto na ciência quanto na arte, incomoda muito não responder nada, né? Não ter resposta para tudo. Mais algum comentário, pessoal? Stephanie, fique à vontade, por favor. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? É que eu percebi que as duas, elas usam o Instagram, né, como veículo para expressar a arte delas. Até porque o Instagram é um espaço que favorece o visual mesmo, e as duas trabalham com isso, né? Só que eu percebo que a divulgação científica ela é muito mais comum no Facebook, no Twitter, em sites ou outros canais, justamente porque eles dão mais espaço para texto. E aí, eu percebo também que o Instituto de Física mesmo, ele não tem Instagram, e isso é uma coisa que todo mundo sempre fica perguntando por quê, fica pedindo para criar e tudo mais, justamente por essa dificuldade de passar a divulgação científica para um canal que ele valoriza mais o visual. Aí eu queria perguntar se vocês têm alguma ideia de como a gente podia fazer um canal de divulgação científica dentro do Instagram, que é um lugar que tem muito público, muita gente usa, como a gente podia fazer isso funcionar, mantendo uma boa periodicidade, porque nem sempre a ciência gera imagens bonitas ou que são compreensíveis à primeira vista. Então, é muito difícil. Você só colocar uma imagem sem colocar junto um textão para explicar aquela imagem e perder o público, entendeu? Vocês querem comentar, Roberta, de Indara? Senão, tem uma lista aqui de 10 estratégias, pelo menos, que já... Então, compartilhe, que eu parei de pensar aqui, deu um broco. Eu acho que é um dilema que eu tenho também, né? Porque apesar de ter bastante pintura, é uma página de dicas de filmes, né? Então tem, ultimamente, principalmente, que eu tenho visto filmes que aí depois eu leio o conto ou o livro que inspirou e eu quero falar um monte sobre aquilo e não sei como colocar, né? E eu tô tentando entender também como fazer isso. O que eu tenho visto que funciona às vezes é você colocar só uma frase ou alguma... Tô tentando entender essa linguagem de colocar só poucas palavras que fazem as pessoas perceberem que aquilo não é suficiente estímulo e aí ler a legenda. Mas também não sei quanto isso funciona. Mas o que eu tenho feito realmente é colocar os textos dos filmes nas imagens, né? Mas tentar só enxugar mais, então no Facebook eu falo mais, e colocar nas imagens, daquele jeito que eu mostrei lá, o que eu quero falar, assim. Mas também, e acho que talvez intercalar, né, com vídeos e com áudios, porque eu vejo que as pessoas, é muito visual também, né? Se você colocar uma foto e o áudio, a pessoa não vai prestar tanta atenção do que se tiver um ser humano se mexendo lá falando. Entendi. Mas eu acho que, de qualquer forma, é uma ação que já poderia ser articulada, né? Talvez até essa disciplina possa servir como um fórum de semente, né? Ao mesmo tempo, você vai ver que uma das atividades que a gente vai estar realizando logo em seguida é exatamente pensar a possibilidade de como tá usando a imagem como uma forma de divulgação científica para meios como o Instagram ou alguma outra mídia social, mas só pensando na imagem. Aí vem toda uma questão do conceito, qual é a ideia que você quer passar. A imagem ela é talvez a última coisa a ser escolhida, no final das contas, mas essa preocupação com a linguagem, com o tom que vai ser usada, é algo que vai ser explorado aqui ainda, né? E imagino que há espaço, sim, né, para poder aproveitar, mesmo porque muitas das imagens que saem de pesquisas científicas, ela tem um apelo estético muito forte, né?
Tanto que tem vários concursos aí do ponto de vista até da questão da estética, né, de você pensar a imagem que veio de uma pesquisa científica, não só como a informação que ela está trazendo, né, mas também, do ponto de vista artístico, alguns elementos que podem estar ou engajando, ou inspirando, ou de alguma forma prendendo a atenção do espectador, né? Isso é uma coisa interessante a ser articulada, viu, Stephanie? Mas eu vou deixar o Matheus, você levantou a mão, pode... Professor, não, na verdade, eu só ia até complementar o que a Dindara já tinha dito já. É que na verdade, até eu tive a ideia antes dela começar a falar. É que, por exemplo, tem até algumas páginas no Instagram já que fazem divulgação científica pela própria plataforma, né? Só que, ao invés de, por exemplo, usar a descrição, né, da imagem como o meio de divulgar, né, de passar informação, usar as próprias imagens que são colocadas no post. Então, por exemplo, tem algumas páginas, deixa eu até ver, inclusive, pesquisar uma aqui ao vivo. Vontade, né? Uhum. Tem uma, deixa eu até conferir se é isso mesmo, porque eu não tô, agora eu tô confundindo o nome das páginas. Então, mas assim, basicamente, tem algumas que fazem como se fosse uma sequência de slides, sabe? E vai passando algumas informações, tipo, com textos mais curtos. A imagem também, ela é trabalhada, assim, tem uma arte bonitinha, sabe, assim, que fica por trás. E que fica até que agradável visualmente, assim. Só eu não sei o quanto isso o quanto isso atinge as pessoas, né? Tipo, se isso realmente é eficiente. Mas eu tô vendo bastante isso nos últimos tempos. Seria uma ideia só, né? Assim, de como fazer. Não, eu acho que até para a discussão hoje aqui, eu trouxe alguns exemplos, eu posso depois compartilhar com vocês, mas... Mais algum comentário, discussões? Acho que só do comentário aqui da Stephanie agora é que acho que uma vez que vocês acharem o formato, vai ficar muito mais simples, porque é isso que tem acontecido comigo, assim. Agora eu tenho um doc, que eu sei mais ou menos quantas linhas mais ou menos cabem naqueles quadradinhos, e aí eu vou escrevendo naquele doc, depois só copio e colo para o formato que já está lá, e vai fluindo, assim. E aí, mais para frente, tirando essa parte do caminho de produzir como que você vai falar os textos, tem mais espaço para você criar os infográficos eventualmente, assim, né? Igual as pinturas maiores, né? Quando você tiver mais exposição criativa para isso. Tá legal, alguém tem mais alguma colocação? Sim, eu estava pensando nessa moça, na Bibi mesmo. Mas ela ainda tem uma linguagem um pouco mais difícil para a população em geral, assim, porque eu vejo muito de divulgação científica como parece um método apostilado, parece, como se tivesse imagem e palavra, imagem e palavra, imagem e palavra. E aí, quanto mais a gente explica, mais confunde, sabe? Quanto mais coisas tem, mais confunde. E aí eu fico pensando, de novo, me traz a imagem do Malevich ou de equações que são mais simples, onde quando você olha uma equação, você já identifica o que você pode fazer com ela. Você vai adicionando coisas a ela, não o contrário. Você não mostra uma equação grande e vai enxugando. Para essa primeira imagem, eu fico imaginando, para essa divulgação científica, que quanto mais simples, mais fácil de adentrar esse conteúdo, mais convidativo é. Se tiver muita informação, o público geral, assim, como público mais leigo, dificilmente vai acessar, porque vai parecer muito do que o sistema de educação faz já, né? Enfia conceito e depois a gente não sabe o que fazer com isso. Tem
Só ia comentar. Tem uma outra página no Instagram também que eu acho, na verdade, até mais agradável, assim, o visual da página delas. Nunca Vi um Cientista, o nome da página. É muito boa também. E talvez, eu não sei, talvez dê uma olhada, assim. Elas trabalham mais com imagem. Eu vejo que as imagens, assim, são bem bonitas, assim, né, são bem trabalhadas. Talvez se torne mais chamativo. Eu não sei. Eu acho que até nessa experimentação a gente vai ter a chance de estar dando uma olhada em vários desses materiais. Eu acho que vai um pouco como tanto a Dindara quanto a Roberta colocaram, né? A busca desse estilo e o público em si, né? Para quem você está falando, né? Quem você está querendo engajar, né? Eu deixo aberto ainda para questões, senão eu posso estar dando continuidade para a gente colocar na prática essas ideias. Alguém teria mais algum comentário? Se não, Roberto e Dindara, super obrigado aí pela contribuição, pelo curso, tá? Fique à vontade de estar continuando aqui na discussão. Acho que a gente só vai estar trazendo elementos, talvez não para um lado mais da arte, mas agora pensando em termos da divulgação científica, e refletir sobre a questão do uso da imagem mesmo como uma forma de estar fazendo essa divulgação, né? Vou dar continuidade, então, que eu vou compartilhar minha tela. Ou então, bom, fique à vontade, obviamente, de estar interrompendo aí ou trazendo qualquer manifestação, em particular aí, Roberta, Dindara, né, e vocês. O que é que a gente vai estar trabalhando agora, né? Vamos estar pensando em termos da construção de infográficos, né, com um motivo especial, né? Nossa motivação vai estar em torno da divulgação científica, acho que conversa muito com algumas das questões aí que a Stefano e o Matheus trouxeram, né? Vem com os comentários tanto da Dindara quanto da Roberta. E o que eu vou estar trazendo para vocês é uma forma que vai nos ajudar a guiar, né? Afinal de contas, acho que talvez nem todos tenham formação de design ou chegaram a trabalhar com a imagem em si, mas a gente aprender um pouco de como avaliar um infográfico, né? Acho que isso serve como uma maneira até da forma que a gente estiver planejando para estar realizando, né? Ser capaz de identificar quais são os elementos que podem ser utilizados, de tal modo a estar engajando o público e, de fato, comunicando, né? Acho que trazendo aquele discurso que a Ana havia comentado na semana passada, que uma questão é informação, outra questão é você comunicar, ou seja, você engajar, né? E o público entender ou, de alguma forma, se sentir interessado, né, para aquele material que você vai estar trazendo. E, em seguida, aí vem um ponto que a gente pode discutir mais para frente, que é como, de fato, está pensando em termos da divulgação, da divisão aí em termos dos temas, né? E eu vou deixar bem aberto, porque você pode pensar nessa informação como algo que pode representar o teu trabalho de pesquisa, né, ou um grupo de pesquisa, como pode ser algo institucional, né, como também pode ser algo para uma das formas que eu havia pensado era se a gente fosse preparar infográficos para a recepção de calouros, né, que tipo de informação seria interessante para estar trazendo para eles, né, e da mesma forma explorar essas relações, como vocês viram aí, né, entre ciência e arte, né, ou algum tópico específico que seja de interesse de vocês, né? Então, a ideia aqui é, dentro dessa criação coletiva que vai ser a nossa terceira, né, é vocês prepararem e trabalharem a criação de um infográfico. E aí, o que eu vou estar pincelando, né, são mais
sugestões e reflexões, né, de como está olhando uma determinada imagem, e a partir disso vocês poderem estar propondo soluções dentro do tema e tópico que seria interessante para vocês. Bom, como é que foi como sugestão, né? Eu vou deixar também algum material adicional lá na nossa página de disciplinas, de tal modo que a gente possa estar trazendo, né, outras maneiras de estar trabalhando esse material, ao mesmo tempo, né, vocês pensarem, né, sem de alguma forma limitar, né, a exploração artística, a exploração do ponto de vista estético, né? Mas, essencialmente, a sugestão aqui é pensar, né, se é a primeira vez que vocês vão estar preparando um material, algo do tipo, essas informações eu tirei de um trabalho muito interessante, que o que eles fizeram foi o seguinte: eles analisaram quais eram os infográficos mais populares, né? Populares, você entenda, infográficos que tinham visualizações da ordem de milhão de pessoas, né? E, a partir disso, eles identificaram, então, quais seriam pontos, por que esses infográficos eram populares, né? Quais eram os pontos que, de fato, chamavam a atenção do público, né? E, a partir disso, a gente poder estar trabalhando e preparando melhor, né, as nossas informações, né? E essa pergunta aqui sobre física e ciências afins, eu diria. Tá legal? É um exercício que, já dado que... Oi. Pois não, Isa, diga lá. Oi, professor. Então, que eu pensei assim, né? Você falou, informações que seriam legais para os calouros. Como eu moro no CRUSP, eu tinha pensado em fazer alguma coisa sobre permanência estudantil. Por isso que eu perguntei se tinha que ser sobre física e, enfim. Não, acho que nesse caso... Poderia fazer sobre permanência estudantil. Certamente, né? Acho que a gente pode trazendo essa questão dos quando a gente fizer a divisão, né? Mas a ideia aqui é de estar de fato explorando a produção desse material a partir de imagens, né? A partir de infográficos. Entendem que eu certamente entendo que é um tópico, né, essencial e super importante para quem está entrando na universidade, né? E caberia, né? Mas a gente volta a discutir mais sobre os temas, mas daqui a pouquinho. Legal? Tudo bem, tranquilo. Obrigada, professor. Então, um ponto importante, quando a gente estiver pensando na criação em si do infográfico, né, talvez muita gente acha que você já vai pensar em termos da arte, ou de como seria o seu produto final, mas acho que a gente tem que entender esse processo em pelo menos 3 etapas, né? Acho que a primeira etapa, que é a questão de você pensar o conceito, qual é a ideia que você está querendo trazer, né, a mensagem principal, né, que você gostaria de estar trazendo dentro desse infográfico. Eu vou pegar o exemplo que a Isa tinha colocado, de permanência estudantil, né? Então, quais são as informações essenciais que a gente quer passar, né, para o espectador, o público que vai estar olhando, né, esse material, né? Então, dessa forma, pensar quanto a ideia, né, e a mensagem que está sendo colocada é talvez um dos pontos mais importantes e, de fato, né, esse vai ser o que vocês podem levar mais tempo, né? Em seguida, acho que um ponto de como está organizando as ideias, né, porque você pode imaginar diferentes formas de estar dispondo essa informação, né? E da forma como você vai estar realizando esse processo, né? Se você pensar em termos de uma narrativa, que você acaba engajando mais o público e despertando uma certa curiosidade, essa questão da organização, antes mesmo de você pensar na arte em si, né? Isso é essencial para colocar, do ponto de vista lógico, né, estrutura, o que é que está sendo, quais informações vão estar sendo trabalhadas, e dessa forma, né, ficar mais fácil de se entender, né, e também de estar engajando, né? Ou seja, a pessoa ficar curiosa de dar sequência, né, a estar examinando aquele material, né? Bom, e finalmente a parte da arte, né? Ou seja, de você procurar figuras,
que conversem com a organização que foi escolhido, né? E um próprio estilo que aí vem com processos como a Ana trouxe na semana passada, né? Que é a escolha do tipo, a escolha das cores, né? A disposição e a escolha das imagens representativas que, de alguma forma, a gente vai poder estar trabalhando, né? Então, no processo, sempre pensem, talvez, como uma sugestão, né? Obviamente, o processo criativo de vocês é algo que vai estar sendo desenvolvido, né? Mas ajuda a gente pensar dessa forma, né? Pensar a ideia, né? O que é que está sendo... ter muito claro, né? Esse conceito que vai estar querendo ser passado, depois de que forma que a gente vai estar trazendo essas informações e, finalmente, representando essas informações, seja a partir do uso de diagramas, figuras, dados, né, e texto. Essa combinação que vai nos ajudar a estar preparando esse infográfico, né? Bom, eu tinha separado alguns ferramentas, né, que podem ser úteis para vocês. Essencialmente, eu acabei tirando esse material também, né, desse site, né, que eles essencialmente era da National Science Foundation dos Estados Unidos. Eles estavam preparando, né, toda a comunidade científica, né, de como pensar, né, infográficos, e acho que traz um pouco uma sugestão daquele problema que a Stephanie tinha trazido, né? Como a gente poder estar utilizando de tal forma que seja interessante, né, e esteja esse bom balanço entre texto e imagem, né, e possa, de fato, estar realizando a divulgação científica, né? E aqui é colocado algumas sugestões sobre, dentro desse processo da concepção, organização, né, finalmente a escolha artística, que vai do design, do layout, que vai ser escolhido, e aqui vem outros passos que podem nos ajudar nessa preparação, né? Acho que o primeiro tem a ver com o que a gente espera com esse infográfico, né? Então, aí trazendo de novo o caso que a Isa comentou, então, quem vai ler quem vai estar sendo exposto a esse infográfico, né? Nesse caso, termo de permanência estudantil, os calouros, né? Então, qual o tipo de tom que a gente vai estar utilizando, né? Que tipo de imagem que a gente poderia estar, de fato, ou melhor, o discurso que poderia ser utilizado, ou imagens que podem, de alguma forma, chamar a atenção, né, desse público, né? E o próximo passo, que é, de fato, uma vez que você tem a ideia clara sobre o que é que está sendo esperado com esse material, pensar em termos do conceito, né? E aí tem todo um processo que a gente vai discutir aqui ao longo da produção do infográfico, né, em grupo, que seria o uso de dados, né? Então, no nosso caso, a gente é bastante rico, né, em termos de como está trazendo esses dados, seja de uma forma comparativa, seja de uma forma de ilustração, né, seja despertando a partir de perguntas, né, de questões que a gente vai estar usando, né, nossos dados para contar uma história, né, que eles chamam de data storytelling, né? Então, você pode estar utilizando esses dados de tal forma que você cria uma narrativa, né, e ilustrando do ponto de vista visual, né, trazendo aí um apelo mais visual, ilustrando o que de fato está querendo ser materializando, né, com todo esse conceito científico. Então, note que a linguagem é muito diferente do que a gente faz num pôster científico, né? Então, você muito provavelmente não teria nem o tempo, né, para quem a pessoa que está olhando, para examinar em detalhes, né, seja os gráficos, seja equações, seja outras formas de linguagem que é usual da comunidade científica, só que agora é algo diferente, né? Então, essa sensação, né, que a gente vai poder utilizar outros elementos para enriquecer, né, e dessa forma engajar de fato o público em relação a isso. E finalmente trazendo, né, a questão contando a narrativa, né, do ponto de vista visual, porque isso acaba engajando o público em dar sequência, né, e quanto mais você se sente de alguma forma coproprietário, né, como alguém que está observando,
e entende que também você vai estar contribuindo, né, dentro dessa experiência, né, que foi algo que a gente observou aqui na própria apresentação, né, então, com a fala do Chagas, de alguma forma ele se sentiu representado, né, teve uma ressonância em relação ao que foi apresentado, e isso é uma maneira de estar também engajando o público, né? Finalmente, aqui é mais uma questão de fechamento, né, para a gente depois estar fazendo a divulgação. Então, como sugestões, né, para quem tem uma página que eu tinha selecionado aqui, deixa eu sair desse... que vocês podem depois estar explorando. São vários exemplos, né, de infográficos populares em ciências, né, e que a gente pode usar como um template ou como uma forma, né, em termos de como está apresentando esses conteúdos, né? E aí vem uma das sugestões que é colocado lá, e eu trago aqui também para vocês, né, que seria pensar em termos de uma pirâmide, né? Então, você pode, que acho que tem um pouco muito da questão da ciência, né? Qual que é o ponto, talvez, é você despertar a curiosidade sobre aquilo que vai ser apresentado, né? E aí, dessa maneira, você pode apresentar ou na forma de perguntas, né, ou da forma de estar trazendo alguns dados que possam estar gerando essa criatividade, né? E, a partir disso, né, colocar algumas outras questões que elas vão estar ajudando a dar suporte àquela questão principal que você está querendo responder, né? E, finalmente, né, acho que talvez uma maneira até de estar engajando também é que ele não fique com uma história fechada, no sentido de poder estar gerando outras reflexões, né, outras possibilidades de estar explorando o próprio infográfico que vai estar sendo gerado, né? E aí, nesse caso, né, tem algumas métricas, ou melhor, alguns elementos que é sempre interessante a gente estar trazendo, né? Acho que o primeiro, que é um título, né, que ele vai dar uma visão geral sobre o que é que vai estar sendo apresentado, né? Então, você de cara já entender sobre o que está se tratando, né, aquela informação, né? E o objetivo, o foco que vai estar sendo trazido, né, em termos como, por exemplo, a questão-chave ou algum tema, né, seja de pesquisa, seja de algum tópico de interesse geral que vai poder despertar ao público em relação a estar dando continuidade à visualização desse infográfico. E, finalmente, e também, né, acho que a questão do contexto, né, então, e o público, né, para quem está sendo levado, né, essa informação, né? É para o próprio meio acadêmico, né, é para o público em geral, talvez o pessoal do ensino médio, o ensino fundamental. Então, todas essas questões, no momento da concepção, isso tem que ser bem pensada, porque vai ser a partir dessa reflexão que vocês vão poder escolher quais são os elementos, sejam visuais, de texto ou de imagens, né, que podem estar contribuindo para o sucesso aí da escolha e da criação do infográfico em si. Nesse sentido, acho que um ponto importante foi trazido, né, que uma grande vantagem do ponto de vista da ciência é que a gente tem muitos dados, né? E a pergunta é como é que a gente pode, de fato, estar trazendo esses dados de maneira que possa estar ilustrando, né, alguns desses efeitos, alguns desses fenômenos, ou informações ou questões que estão sendo colocadas, e o que seria o diferencial, né, de fato, se você está trazendo o teu trabalho de pesquisa, né, o que é que ele diferencia de outras contribuições, né? Ou melhor, e também quais insights que você poderia estar propondo, né, durante essa visualização. Então, note um pouco essa diferença do que é um pôster, né, numa conferência científica, né? Ela vai ser algo muito mais enxuto e direto, né, quanto a essa questão das questões que vão ser colocadas, né, e que tipo de informação vocês estão querendo estar
trazendo, né? E, obviamente, a escolha tanto do tom quanto da linguagem, né? Se você quer estar trazendo uma linguagem mais formal ou informal, aí vai depender um pouco da mídia que vai estar sendo explorada, né? E formas até de métricas de sucesso, né? Então, sejam por visualizações, seja por o retorno do público, né? Se de fato vocês conseguiram estar trazendo realizando essa comunicação, né? De fato, e ao mesmo tempo, né? Finalizar com referências ou processo de inspiração, porque ela pode tanto estar engajando o público, né? E ela dá uma certa credibilidade também. Eu acho que vem esse ponto que muitas vezes apareceu nas discussões aqui na nossa disciplina, que é essa questão entre ciência e pseudociência, né? Então, no caso da ciência, a gente note que a gente está sempre sobre, né, como diria o Newton, nos ombros de gigantes, né? Então, significa que são informações que você vai estar acrescentando, e cada informação que está sendo trazida, ela pode ser referenciada, né? Então, isso cria uma certa credibilidade em termos dos dados, né? E de onde está vindo, né, essas informações, que é algo que é um exercício que é sempre interessante estar trazendo. E aí, só para fechar essa discussão mais expositiva, né, em termos de representações visuais, né, qual que é a ideia aqui de estar pensando em termos dessa construção? Eu acho que o primeiro ponto, né, que acho que tem muito a ver, que a gente viu, acho que tanto a Lindária quanto a Roberta trouxeram, né, é a questão do fluxo de informação, né, que é algo que também a Ana trouxe na última discussão entre a gente. Então, será que você quer um fluxo linear, um fluxo que seja circular, né, ou mesmo divergente ou convergente ou multidirecional, de tal modo que o público tenha várias formas de estar explorando, né, essa informação, esse infográfico, né? Outra questão é a questão da estrutura, né? Então, você quer no formato de matrizes, que está separada os vários elementos estão separados, né, dentro desse espaço, ou mesmo na forma de árvore, né, que aí você vai tendo uma estrutura principal e ela vai se ramificando, né, ao longo do processo, o mesmo em termos de camadas, né, como a gente observou, como a Ana trouxe, por exemplo, na discussão anterior, né, e o uso, por exemplo, de informações em termos de clusters, né, então você vai ter uma sobreposição de informações, imagem, texto, né, ela vai ser fechada, ela, de alguma forma, ela vai permitir que a gente possa estar vinculando alguma informação, né, diretamente à imagem, ou é algo que ela vai estar sendo balanceada, né, de tal modo a acrescentar, né, não só apenas reforçar uma certa ideia, né? E uma escolha sobre para onde está irradiando essa informação, né? Eu vou olhar para o centro, para fora, de fora para dentro, né, de um certo núcleo que vai sendo desmembrado, né? Ou sem núcleo nenhum, né? Eu posso olhar em qualquer posição desse meu infográfico, ele importa ou não, né? Então, são várias questões que, antes mesmo da gente pensar nos elementos de imagem que vão estar sendo colocados, isso acaba sendo importante, né? E, finalmente, esses dois aspectos estariam mais ligados à questão da imagem, assim, né? De como fazer, se a intenção é mostrar um processo, né? Se revelar uma certa resposta, né? Ao mesmo tempo, você direcionar, né, o caminho na qual o público tem que seguir, né? Se há alguma localização espacial que vai estar trazendo o teu olhar para aquele determinado ponto e a partir desse núcleo está encaminhando, né, um certo direcionamento do olhar, né? E, ao mesmo tempo, quais tipos de dados, imagens que a gente vai estar trazendo, né, no sentido de estar comparando situações, tendências, distribuições, né, ou, de fato, ilustrando, né, aquilo, né? Então, como uma prática comum, né, sempre que a gente está trazendo, de imediato trazer talvez a resposta, né, e a partir disso a gente está trazendo e agrupando, né, os argumentos de apoio em relação àquela resposta, né, de tal modo que, de uma forma lógica,
né, a gente possa estar encadeando essas ideias. Né? Matheus, diga lá. Eu fiquei um pouco de... Está conseguindo me ouvir bem? Eu estou ouvindo meio baixo, Matheus, mas eu vou me concentrar aqui na sua... Ah, tá, desculpa. Não, então, eu fiquei um pouco, só um pouco de dúvida nessa parte, assim, de... você falou assim, para a gente começar com a resposta primeiro. Só que isso não poderia, às vezes, gerar algum, sei lá, algum tipo de problema, assim, sei lá, a pessoa, por exemplo, só lê a manchete, tipo, só lê vamos explicar, só lê o principal ali, né, a primeira coisa que era para ela ver mesmo, e acaba passando, às vezes, uma informação que é um pouco falsa, um pouco distorcida, assim, tipo, pelo menos é a forma que eu enxerguei, eu posso estar errado. Isso é uma estratégia, né? Não quer dizer que a gente vai estar só com uma sugestão, e essa sugestão ela veio, né, dessa análise desses infográficos que foram mais visualizados, né? Então, se você examinar, né, alguns desses templates que eu havia colocado para vocês aqui nesse link, né, aqueles que eram bem mais avaliados, eles traziam essa característica. Com isso, mas não significa que você está fechando a história já no começo. Na verdade, você está despertando essa narrativa, né? E a partir disso, você está construindo a narrativa, trazendo esses elementos, esses argumentos de apoio. Certamente, da maneira como foi colocada aqui, ela talvez pareça mais abstrato, mas se você experimentar, né, e está olhando alguns desses casos, né, que são casos de sucesso, eu entendo sucesso com aqueles de maiores visualizações, né? Ou melhor, eles até tomam esse cuidado, né? Não só de visualizações, mas também daqueles que eles gostaram, né? Visualizar não significa que você, de fato, aprendeu, né, estaria querendo ser colocado. Tá? Eu não sei se ficou mais claro para você a estratégia, né? Mas acho que a gente consegue visualizar isso, né, a partir de experimentações, olhando vários casos e aí se inspirando sobre o que poderia ser explorado. Está mais claro para você, Matheus? Ou... Não, sim, deu para entender melhor. Realmente é mais uma estratégia, assim, né? Não é uma regra. Isso, não é... Aqui está sendo tomado, né, a partir desses casos que eram infográficos mais populares, né? Sim, entendi. Obrigado. E acho que só para finalizar, porque depois amanhã eu posso trazer para vocês essa reflexão sobre como a gente avaliar, né, um infográfico, mas os passos que a gente precisaria para estar realizando esse processo, né? Então, a ideia é que eu vou estar apresentando isso agora para vocês, né? Amanhã a gente vai olhar em mais detalhes sobre o que significa cada um desses passos, né? Mas, a partir de hoje, já seria interessante vocês estarem pensando quanto aos temas, né, que vão estar sendo explorados, e a gente vai ter pelo menos aí umas 3 a 4 semanas para preparar cada um preparar um infográfico com os temas, né, de interesse, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, né, e aqui vem de novo baseado nessa reflexão de infográficos populares, né, que é a escolha. Um bom infográfico, ele traz uma história, né, então traz uma narrativa ou apresenta uma posição, né, então é algo que já desde a concepção isso é interessante de estar sendo pensado, né, da mesma forma como estiver fazendo essa organização, né. E aí vem aquele ponto que foi a dúvida do Matheus, como um segundo passo, que esse título ele é tão importante no sentido de ele de alguma forma vai sintetizar, né, e ele vai falar por si mesmo, né? Então, e tudo que vai vir depois, né, em termos tanto de conteúdo quanto de mensagem, ele vai estar ligado a essa provocação, né, que o título traz. Ele pode ser na forma de pergunta, né, ele pode ser na forma de um dado curioso, e a partir disso você vai despertando, né, o público para um determinado assunto, um determinado caminho, né? Da mesma forma, aí vem mais detalhes do ponto de vista gráfico, né? Que seria tanto a questão do texto, né, de ser fácil essa leitura e o contraste, né, com o fundo, né? Notem, eu achei interessante aquele exemplo que a Dindara trouxe sobre
apesar dela gostar muito dessa textura, né, com tecidos, foi uma coisa que talvez não tenha funcionado muito bem, né, dentro do propósito que ela estava se colocando, né, mas que você pode brincar, né, com transparência, contrastes e essa divisão, né, entre o que você vai estar olhando, o que está sendo, o que está sendo trazido como uma informação a mais que pode estar distraindo o público sobre aquela imagem principal, né, mas que ela pode estar trazendo um elemento estético interessante, né, mas o nosso objetivo aqui, fim, é informar, né. E aí, nesse sentido, também as escolhas, né, das imagens é algo que é extremamente importante, né, porque elas têm que estar claras no sentido de ela poder falar por si mesma, né, você não vai ter tanto espaço nem para explicar a imagem, muito menos como texto para estar trazendo essas ideias, né. Tem a questão que a gente tem que ter um certo cuidado, né, que é a questão de copyright, de direitos autorais, né, e sempre que possível estar fazendo crédito àquelas imagens, né, e depois vem as escolhas, né, tanto de fontes, formas e as cores, de tal modo que seja consistente, que é algo que conversa muito com os aspectos que a Ana trouxe na nossa última discussão, né? Então, note que a ideia é que vocês não fiquem paralisados com a quantidade de informação ou de escolhas que é necessário, mas para a gente produzir, de fato, um infográfico que seja engajante, né, e de alguma forma, né, atraia, né, o público em relação às informações que estão querendo ser trazidas, a gente precisa pensar em todos esses detalhes, né? Então, por isso que é um processo que não vamos fazer aqui em uma aula, sim, mas a gente vai ter pelo menos aí 3 semanas, né, para estar maturando, né, as ideias em relação tanto ao conceito, né, à organização dessas informações espacialmente e, finalmente, né, detalhes, né, quanto à parte do ponto de vista artístico, que está ligada aí às imagens, né, e as escolhas quanto à fonte, a forma, né, e as cores que vão ser utilizadas, né. Então, acho que pelo tempo, eu vou só... Amanhã eu vou trazer outros elementos que estariam ligados à questão da avaliação, que acho que pode ajudar a vocês em relação a isso, né? Mas eu queria, então, só finalizar com essas... eu trago aqui algumas sugestões, né, de links que vocês podem explorar, vários templates, isso aqui particularmente para a ciência, com motivação do ponto de vista científico, se eu colocar todos eles aqui no chat, a servir como inspiração, como modelos ou templates, né? Mas o que eu queria agora ouvir de vocês é quanto a o que seria bons temas, né, para essa nossa criação coletiva 3, né? Então, a ideia dessa criação coletiva é que ela seja individual, mas que pode ser trabalhada coletivamente, né? Então, eu trouxe aqui pelo menos 4 temas de sugestão, né, só para começar uma discussão em torno disso, né, e entender também do ponto de vista de vocês o que vocês gostariam de estar explorando, né? O primeiro tema, deixa eu só comentar aí do ponto de vista mais burocrático, né, dessa atividade, afinal de contas, essa sim é uma atividade que a gente vai estar submetendo, né, e o prazo seria para o dia 21 de novembro, né, onde a proposta é criar um infográfico, cada um de vocês criar um infográfico, né, de tal modo que possa ser, até essa criação, ela pode ser coletiva, no sentido de, por exemplo, se pensar em termos de stories, né, cada um está contribuindo com uma das partes, né, e eu tinha trazido alguns desses temas, mas que não precisam ficar limitadas, né, a ela, né. Estou vendo aqui, isso é um domingo. Não é só... Você quer comentar, Geraldo? Fique à vontade. Não, eu só ia Duas falar opções. que... Podemos...
né, entenda assim, o prazo de entrega é dia 21, significa que você tem até o dia 21, né? Você pode entregar antes. Como um bom aluno, né, Tá a gente bem? vai deixar o dia 21. Brincadeira. Então, Mas é que eu só acho assim, como vou estar com a cabeça focada no EUF e o prazo é até meia-noite, talvez acaba perdendo. Talvez só de, sei lá, deixar para segunda talvez já ajude. para mim não é problema algum, né? Mesmo porque o que vocês vão estar submetendo é uma imagem, né? E te garanto, se você deixar de um dia para o outro, você não consegue fazer um infográfico em 24 horas. É realmente um processo. Não, eu tava brincando se fazer por última hora, mas é só realmente por prazos, sabe? De tipo, tô focado naquilo, putz, acabei deixando de lado. Só mais a entrega, ou discussão, ou detalhes finais, coisas assim. Porque a gente sempre tem, né? A gente vai entregar e às vezes, dá pra mexer isso, dá pra mudar aquilo. Mas também se não der, sem problemas. Para mim não é nenhum problema. Eu só acho bonitinho esse número, né? 21, você tem uma certa simetria. Sem problemas, sem problemas. Não vejo problemas nenhum, assim, acho que o ponto, talvez, acho que dada, até sabendo que a gente está falando com um mês de antecedência, tá? Dia 26, né? Quase que 3 semanas a 4 semanas. Então, nesse sentido, quanto antes pensar em termos da parte conceitual, melhor, né? Depois a parte mais da construção em si, essa pode ser realmente mais rápida, né, porque você tem os vários elementos, mas o que você vai estar mostrando, isso é um ponto que está sendo importante. Mas é algo negociável. Mas, a princípio, eu vou manter essa, assim, se não houver nenhuma outra manifestação, eu mantenho assim. Então, dentro dos tópicos que eu acabei pensando aqui, acho que, em princípio, qualquer tópico ligado à física ou às ciências afins, né? Então, entenda as ciências afins, a astronomia, astrofísica, química, né? Matemática, ciências moleculares, o que vocês entenderem que é interessante, o que converse com pontos que vocês achem curiosos ou que, de alguma forma, pode ser interessante para vocês explorarem, né? Uma coisa que é bastante comum é a gente ver linhas do tempo, né? E aqui traz aquela ideia que no início do curso a gente comentou muito sobre essa questão do resgate de memória, né? Seja de cientistas, das cientistas, né? Aí colocando a questão de gênero, né? E também outras questões, né? Bem como até do ponto de vista de cientistas brasileiros, ou de áreas da física, né? Se eu quisesse mostrar dentro do público em geral o que é física de partículas, o que é a física da matéria condensada, o que é como foi a evolução, né, em algumas dessas áreas que talvez vocês já estejam trabalhando, né, seja na iniciação científica, ou tenham interesse, né, em estar desenvolvendo no futuro, né? E aquela ideia que eu comentei mais do ponto de vista institucional, né, seria, bom, se eu tivesse que preparar um infográfico na recepção do Calouros, né, apresentar um Instituto de Física para os visitantes, né? Então, cada um de vocês sabe o que cada departamento do Instituto faz, né? Como a Isa tinha trazido, né, a questão da permanência estudantil. Será que quando os calouros entram, eles têm todas as informações e assim, todas as ferramentas, né, e os caminhos necessários para você ter uma informação quanto à moradia, bolsas, oportunidades e outras pontos interessantes que a Universidade de São Paulo pode estar promovendo, né, pode estar articulando, né, e bem como algo que poderia estar ligado aos próprios grupos de pesquisa que vocês trabalham, que vocês já estão desenvolvendo projetos, ou projetos ligados a ensino, pesquisa e extensão, né, futura extensão, né, que, de alguma forma, a gente pudesse estar criando, né, esses vários infográficos, que eu acho que conversa, talvez, né, e, Stefano, você pode estar respondendo melhor se, de fato,
seria algo que você tinha pensado, né? Então, com isso, a gente já teria um material interessante para começar como uma semente, né, para estar articulando e desenvolvendo esse material do ponto de vista gráfico, né, e disponibilizando em várias mídias, né, temos disponível. Então, eu abro para discussões, né, se alguém tiver mais alguma sugestão, fiquem à vontade de estar trazendo, né, e a ideia é que, então, amanhã a gente pudesse estar, eu vou estar trazendo, né, como uma métrica de como preparando, planejando esse infográfico, né, como sugestão, né, obviamente você não precisa estar seguindo plenamente cada um desses pontos, mas é uma questão agora de se pensar quais tópicos vocês gostariam de estar explorando e preparando, né, esse material, né? E a gente tem esse prazo aí de 3 a 4 semanas, né, para preparar, que seria a nossa última criação coletiva, né? Em seguida vem um projeto que também a gente vai estar discutindo um pouco amanhã. Tá? Eu deixo aberto para perguntas, dúvidas. Professor? Professor? Pode falar. Ah, tá. Então, só para ter certeza, então eu posso fazer sobre permanência estudantil? Sim. Focando aqui no CRUSP, nas bolsas? Isso. Uhum. Ela conversa bastante com assim, note que esses temas que eu trouxe, eles não se restringem assim, a gente não precisa restringir esses temas, né? Mas que seria algo bastante interessante. Matheus, esse comentário que você fez tem um outro livro que é sugerido do ICTP, que eu até tinha usado, eu estava pensando em utilizá-lo quando a gente fosse trabalhar o teatro, mas que é algo que também poderia ser muito interessante, né? Lá tem vários depoimentos, tanto das físicas, né, e físicos, mas é algo que é bastante rico, né? Eu posso depois compartilhar aqui e entrar aqui. Tá, tudo bem. Tudo bem. Ok, então eu vou fazer sobre isso mesmo. Já vou deixar sob aviso. E se alguém quiser compartilhar sobre esse tema comigo, só dá um salve que a gente monta um grupo no WhatsApp e sucesso. Mais alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se eu consigo... Acho que só complementando aqui. Eu não sei se foi esse material, Matheus, que você queria trazer, mas... Esse livro é uma coletânea de depoimentos, né, de vários cientistas e cientistas, quais foram as razões que levaram essas pessoas a escolherem fazer ciência. Essa versão está em português e tem uma versão do ICTP, do Instituto Centro de... Que legal. Esse que você passou aqui é outro do que eu tinha encontrado. Eu vou até deixar o outro também. São 2 livros. O outro que também é interessante, mas você pode ter 3 opções. Ou você lê ele em Urdu, né, que é a língua do Paquistão, ou você lê em inglês ou em italiano, né? Mas ele é interessante porque ele traz, são ensaios, de novo, são 100 cientistas físicos e matemáticos que de alguma forma estavam ligados ao ICTP, mas que é bastante divertido, assim, as histórias, e que também dá para fazer uma conexão, daria um infográfico interessante, mas é um material que, em princípio, eu estava pensando em usar no teatro, né?
Deixa eu voltar aqui a compartilhar os temas, né? Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida... Então, o que vamos fazer? A ideia é que amanhã a gente volte a discutir e essa ideia do tema fique mais claro para vocês, né? E a gente separar em grupos, está discutindo a questão do conceito, do formato, da organização, né? Eu vou trazer alguns elementos que seria interessante estar abordando aí na produção do infográfico, né? E dessa forma, permitir para quem nunca fez, né? E também a partir da análise de alguns que já estão disponíveis aí, como usar como template, para a gente poder estar construindo, né, esse material, né, e, se possível, até divulgando aí para o público externo. Alguém tem alguma colocação, dúvidas, comentários? Vou encaminhar agora. Uhum. Então, aproveitando a questão do formulário, né, podem trazer essas várias reflexões que vocês tenham quanto ao curso, né? Não só colocarem o número USP, mas que é algo que é um material que nos ajuda bastante, né? Em termos de avaliando e examinando as várias atividades que a gente está realizando aqui no curso. Bom, fica aberto as perguntas, mas de qualquer forma eu queria agradecer bastante aí a Roberta, pela contribuição aqui na aula de hoje, né? Ficamos disponíveis aí para responder qualquer dúvida. Eu que agradeço. Obrigada, professor. Obrigada. Um prazer, Roberta. Uhum. É meu, pô. Seria isso, pessoal. Compartilhar aqui na tela. Obrigado. Vocês teriam mais alguma dúvida? Pedro, João. Vou finalizar aqui.